Boa tarde, estamos em mais um Programação em Reação, dia 19 de agosto, Dia Mundial da Fotografia, Dia Mundial da Aviação Agrícola e Dia Mundial da Ação Humanitária. Olha lá, quantas coisas bacanas. Dia Mundial da Fotografia, pessoal que está vendo a gente no Rio de Janeiro, que está fotografando a Olimpíada maravilhosa, muita gente criticou, que ia ser uma porcaria no Brasil, mas o brasileiro sabe fazer Olimpíada, né? Tirando o francês que não gostou, né? O francês não gostou que vaiaram ele no salto em vara, né? Ele também queria o quê? Que fosse aplauso, daquele jeito que ele é marrento, ele queria o quê? Que a gente aplaudisse ele, o Chéri, porque ele é marrento. Não aplaudiram mesmo. O americano faz vexame, 2 americanos, né? Dizem que os Estados Unidos é perfeito, mas não é perfeito, né? Não é perfeito, né? O americano chegou aqui botando banca na natação e tal, mas depois faz aquilo, diz que foi roubado, não foi, estava bêbado, brigou com o taxista. Aí alguns jornais dos Estados Unidos criticam e outros falam que o Brasil está pegando no pé e tal. Eu queria ver que com 35 mil reais, cerca de 10 mil dólares, você saía dos Estados Unidos se você falasse lá que você tinha sido assaltado em Miami ou em Nova York. Eu queria ver se você conseguiria, com pouco dinheiro, sair de lá, né? Pouco dinheiro a nível do padrão americano, né? Porque esse nadador, ele ganha 16 milhões de dólares por ano, né? Ou 16 milhões de dólares por ano. Quer dizer, então o patrocínio dele é alto, né? Então eu queria ver se ele ganhando tanto assim, ele sairia apenas com 35 mil, né? Mas é aquela questão, né? Os Estados Unidos às vezes acham que eles são melhores que os outros, mas lá também tem explosões, tem atentados, tem racismo e tal. Eles têm mais tempo que a gente, tem uma legislação mais dura para crimes contra o patrimônio público, né? Os políticos, óbvio, sabem que se roubarem, as penas são maiores, né? Tem uma justiça mais rápida, mas não quer dizer que eles são melhores que a gente, né? Até porque o Brasil deu uma prova que a gente sabe, quando pega para fazer uma coisa bem feita, a gente faz uma competição muito bem feita. Agora, se roubaram dinheiro, se for para lá, cabe ao Ministério Público investigar, né? Também o VLT vai ganhar portas automáticas, né? Então, uma coisa bacana aqui para Santos. Bairro do Guarujá fica sem água, né? E a sessão da Câmara Municipal de São Vicente ontem foi sessão Bolt, apenas 28 minutos, né? Que a maioria dos vereadores lá é candidato a prefeito e tal, então sessão Bolt, né? Era melhor nem ter sessão, porque gasta dinheiro, hora extra com funcionário e tal, 28 minutos. O cara abriu a sessão, agradeceu, fechou e tal, então uma crítica, né? Mas também muitos dos vereadores estão empenhados na campanha de prefeito e não tem tempo para ficar lá discutindo as coisas da cidade, né? Mas o salário querem todo mês. O salário tem que vir na conta, porque se não vier salário é problema, né? Bom, brincadeiras à parte, hoje estamos aqui com o meu amigo Sidney Costa, advogado, né? Que está aqui para tentar me ajudar a fazer o programa, já que o Macaé, sindicalista, o Macaé não vem no programa, né? Convide o Cirino, que o Cirino gosta de vir aqui, mandar abraço para os outros, tirar um sarro de todo mundo. O Macaé é muito ocupado, o Macaé, o amigo da Márcia Rosa, é muito ocupado, está tendo greve em tudo que é lugar, o Macaé não tem tempo de vir aqui. Um abraço para o Macaé. Então hoje o programa é só o Filete Sidney. Grande responsabilidade, hein, Sidney? Olha, mas a gente tem que abonar a justificativa dele, porque os sindicatos estão sendo empenhados em grandes desafios nesse momento que o Temer quer mexer no dinheiro do aposentado e do trabalhador. Não mexe em nada em cortar despesa lá do Congresso, e nem dele. Da parte de gabinetes de palácios e etc., aquela mordomia, aquelas verbas de representação, ninguém fala nada. Agora, para cortar do trabalhador e do aposentado, os planos são magníficos, aspas. Mas olha, você falou dos dias mundiais aí, da lembrança de o que é comemorado mundialmente, e podia ser hoje, viu, Filete? O Dia Mundial do Abraço, só porque da última apresentação para essa data que eu estive aqui no Ação e Reação, o que eu fui parado na rua de Santos a Itanhaém. Então vamos começar lá. O Reginaldo, que mexe com marketing, manda um abraço para você, tá com saudade para você encontrar. Olha, o pessoal que cuida da minha aparência, sabe que o homem moderno, ele hoje... Você é metrosexual, Sidney? Não sou metrosexual, mas eu entendi que tem que fazer alguma coisa para não ficar tão acabado. Tão mal apresentado. Tá andando na praia, se você vem... tá andando na praia de você para pegar uma corzinha, né? Então, olha o pessoal lá do Perfil Cabeleireiros, o Rony, o Jorge, que não é com muita vaidade, vocês podem perceber, o telespectador está percebendo que não tem grandes vaidades aqui, mas eles cuidam realmente de dar umas dicas, até para não aparecer despenteado, enfim.
E passei por lá, antes de vir aqui, pentear o cabelo. Um abraço aos meus amigos, o Jorge e o Rony. Olha, o Billy, o taxista que me socorre. É o Billy de São Vicente, o Bilo Martins. Passou uma viagem inteira que eu precisei dele, falando do Ação e Reação, mandando um abraço para você. Obrigado. Diz que você revela um lado que ele jamais pensou. Que ele volta e meia via você comentando lá no painel. Mas você ter coragem de chamar o desafio desses assuntos e tocar um programa uma hora falando, Filete, você que é um veterinário, é que a equipe todo mundo fica muito curioso como é que tu consegue, em que hora que você vai estudar essas coisas? Não, mas você é que estuda. O médico veterinário tem uma formação humanística, ele tem uma formação também sociológica, ele também tem que fazer curso de MBA para saber mas mandar. Não é o teu olhar observador, você tem um interesse pela cidade, não, pela sempre região, tive, né? sempre gostei de ler jornal, sempre gostei de Olha, e participar. aqui vai aquele abraço para a gente que está em campanha, a gente não pode chegar a dizer nem a candidatura, porque questões até a gente ser um pouco ético também, que todos são amigos nossos, né? Mas olha, o Calil me encontrou lá em São Vicente, falou do programa, mandou um abraço para você, doutor Hélio mandou um abraço para você, Jaime Cordeiro mandou um abraço. Olha, lá de Itanhaém, a Marcha para Jesus, que vocês me ajudaram a anunciar, juntou 10 mil pessoas. Abraço para o pastor João Batista, o César Augusto, presidente do Puma, do Partido Universal do Meio Ambiente, o próximo que vai aparecer aí na grade de partidos nacionais. Mais um partido, Sidney? Mais um partido, mas olha, não pense que a gente não colocou no nosso estatuto cláusula de barreira e muitas das coisas que hoje a própria lei eleitoral está proibindo. Nós vamos falar, eu trouxe cola aqui, ó. Tá. Nós vamos falar das proibições da lei eleitoral que está assustando o candidato e a sociedade está gostando muito, parece. Ganhou do GC o Sidney. Sidney Maguila Costa. Ganhou do GC. Não, o GC veio aqui, faltou a Marta Lima, a esposa do nosso presidente do Puma. Certo, a Marta Lima lá. Ó, pessoa de Santos a Itanhaém, Filete, você está fazendo sucesso. Aliás, graças ao, que não pode ser esquecido jamais, Augusto Capo de Casa, o fundador do combativo e combatente Ação e Reação. Exatamente. O Augusto já deixou uma audiência muito grande nos anos que ficou no Santa Cecília, transferiu para cá uma parte pela NET, pelo Canal 11. Também meus alunos do curso de auxiliar de veterinário que estão vendo o programa ontem, a Fernanda foi dar uma palestra lá, tvconsantos.com, né? Então muita gente vê por internet, tem o seu Mário Gil, que hoje vai dar um show em Portugal, artista internacional, que vê o programa e participa e manda comentários, né? Ele vê o programa lá de Portugal, um abraço para o Mário Gil, que é um cantor internacional. Também temos a Dona Rosa de Portugal, que é amiga do Nelson, Portugal não, do Rio de Janeiro, que vê o programa todos os dias, ela que é santista e fica vendo o programa para saber de novidades e fala assim, não fala muito do governo federal, Filete, eu quero saber de Santos, como é que tá Santos, como é que tá a eliminação nas ruas. Pois tu vê a preocupação de quem já passou por Santos, né? Vai longe, mas fica de olhar. Não é que a Dona Rosa tem interesse em voltar, né? Então ela quer saber como é que está a cidade e tudo, né? Legal. Bom, Sidney, nós temos uma disputa eleitoral em várias cidades aí da região, né? O que você está achando? Porque é uma eleição de tiro curto, né? 45 dias apenas, né? Os candidatos têm que ir, de uma certa maneira, dificulta para quem são os menos conhecidos, né? Sim. Então, um amigo meu, que ele faz marketing político, ele fala que tem duas maneiras de você entrar para ser vereador. A primeira, que ele acha que você tem que ser conhecido. A pessoa é conhecida já ajuda, porque você não precisa, vamos supor, você vai falar do Augusto Capô de Casa, todo mundo conhece. Você vai falar de algumas pessoas, todo mundo conhece, né? Por exemplo, e tem outros que é mais difícil. Então, se você não for conhecido, é muito mais difícil. Sendo conhecido, tendo boa vontade, gastando sapato e tendo um pouco de dinheiro também, porque é importante, porque a gente não vai ser demagogo aqui e achar que o pessoal que vai entrar não vai gastar alguma coisa que vai gastar. Vai fazer churrasco, vai fazer santinho, alguns o partido dá, mas o partido promete 50 mil, manda 5 mil. A gente sabe como é essas coisas. Tem os preferidos dos partidos também, né? Tem aquele cara que o presidente do partido... Não são todos, é evidente, mas puxa mais santinho para ele. Então, eleição é isso. Eleição é como a vida, né? Tem muita gente que você faz tudo e é ingrato, tem muita gente que você faz alguma coisinha, a pessoa te valoriza muito mais do que você merece, e a eleição também tem tudo isso, né? E que eu vejo que as pessoas reclamam, né? É que você vai pedir o seu voto, eu nunca fui candidato de nada, né? Muita gente nessa bancada, o Paulo Eduardo Costa foi candidato a vereador em São Vicente, o Nelson foi candidato a prefeito, muitas pessoas nessa bancada foram candidatos, o Conde foi candidato, tal, mas eu nunca fui candidato de nada, né? Mas, não, assim, a não ser eleição no Santos, no Elos Clube, enfim, mas... o que eles reclamam é que sempre tem algum parente, algum amigo, você vai pedir voto, mas eu já me comprometi com uma amiga, mas não sei o quê. Porque em Santos parece que são 800 candidatos a vereador, né? A população que vai votar de 300 mil, né? 300 mil habitantes, vamos por 300 mil, não sei se é mais ou menos. 335 mil. 335.
Vamos pôr 300 mil para 1.000, para ficar mais fácil a conta. Você vê que 300 mil para 1.000, aí é 3 mil, né? 3 vezes. 30 mil, 30 vezes, né? 30 vezes. Então, de cada 300 caras na rua, mais ou menos, ou 350, ou 400, um é candidato, Sidney. Entendeu? Então, é bem complicado, né? Você pega, vamos supor, um jogo do Santos com 10 mil pessoas, aí eles vão pôr 12 mil pessoas, 40 candidatos ali dentro, né? É uma coisa complicada, ou seja, então eu fui na inauguração da lanchonete lá do bistrô, da Pinacoteca na quarta-feira, né? Teve conta lá, depois eu vou passar imagens. O que acontece? Lá no bistrô, muito bonito, lá na Pinacoteca, vários candidatos a vereador. E falam, tá difícil porque quando eu vou pedir voto já tem alguém da família dele que é candidato. Então é uma eleição complicada, né, Sidney? Pois é, Léo, tive que enumerar aqui todas as tuas dúvidas com relação ao respeito ao telespectador que está acompanhando o teu raciocínio. Então, veja bem, esse negócio de conhecido, Filete, conhecido é pouco. Tem que ser muito, mas muito conhecido. E não é só conhecido. E confiar em você. Não é só conhecido. Também tem que ter um trabalho e uma representatividade do seu comportamento social que seja reconhecido pela maioria dos moradores da cidade. Se a gente fosse fazer aqui um modelo de exemplo, olha o que eu vou falar, vou tomar o cuidado de falar isso para não ficar até puxa-saquismo. Você, quem te conhece na intimidade, é uma pessoa mais séria, mais justa, mais generosa do que só ficar olhando na tela da TV. Porque é na intimidade, ou na proximidade, ou em contatos de interesses negociais ou sociais, que a gente conhece os indivíduos na cidade. E por mais que tenha torres enormes dentro da cidade, cidade é uma ilha e a gente se conhece uns aos outros e rapidamente. Quase ninguém escapa do conhecimento, por grande parte de homens de negócios, dos comerciantes da cidade e daqueles que têm interesse sério, político, de negócio dentro da cidade. Portanto, você seria uma referência muito fácil de levar para ser candidato. Vamos pegar você como exemplo para o telespectador entender. É um homem de comunicação e quando a gente parte para a intimidade, você responde de maneira saudável, de maneira séria, o compromisso das coisas que você faz, das ações e do teu comportamento. Portanto, você seria um candidato fácil de levar para alguma das candidaturas. Agora, você também falou do gasto. Gasto dessa vez, meu caro Filete, a lei eleitoral botou um máximo. Eu vou fazer daqui a pouco uma pergunta para você depois. Mas vou falar o que a lei eleitoral diz. Para Santos, o número de eleitores está destinado, gasto máximo, prefeito, R$ 1.732.736. Portanto, o prefeito não vai poder, na sua prestação de contas, passar um centavo deste valor. Tu acredita? Já está limitado. Não, está limitado pela lei eleitoral. Se ele passar disso, houver impugnação, houver prova de sinais evidentes de riqueza na campanha, está arriscado a perder o cargo. Vai dar multa e impugnação. Portanto... Eu sei, se, por exemplo, vamos supor, cada colante de carro custar... R$5. Não, nós vamos chegar já nisso. Porque não posso deixar o vereador de fora. O vereador também teve limite no seu gasto. Quanto? Vamos pegar Santos. Santos, o limite de gasto do vereador é R$ 280.955. E tem mais. Eu soube que na campanha passada teve vereador que gastou mais que isso há 4 anos atrás. Você sabe disso, né? A gente sabe. Filete, vamos falar francamente para o telespectador. Não vamos dar o nome, né? Porque é chato. Não, não precisa. Porque já o que eu vou falar, a gente vai pegar um copo d'água para se refrescar. Vereador, a grande maioria, gasta R$1 milhão para se eleger em Santos. Isso é tábula rasa, é comentário rotineiro da cidade. Eu ouvi falar de 600 mil na outra. R$1 milhão. R$1 milhão. 600 mil no câmbio certo. Isso eu quero que já tenha um mandato. Mas né? dessa vez... Ou tem cara que entrando com 1 milhão sem ser vereador? É difícil, quem sem ser vereador é difícil. Tá. Por isso que a renovação em Santos... Tem uns filhos de empresário. Por isso que a renovação em Santos não passa de 15%, 20%. Por isso, é a menor renovação de todas as câmaras. Porque ninguém tem esse cacife. É difícil em Santos. Mas dessa vez... Mas tem vereador que entrou e que não gastou tanto, né? Por exemplo, eu te cito aí vários que... Aí se eu citar, vai ficar chato porque eu vou citar os que gastaram. Mas eu cito vereador aí que entrou pelo partido com 1.500 votos que não gastou isso. Então, por isso que foi bom eu pegar você como referência. Eu acho que você é um daquele que não vai gastar nada. Do jeito que você tem a história transcorrida na cidade... A falar nisso, não é só uma história de compromisso com o teu negócio, com a tua atividade principal, que é veterinário, que, aliás, é uma clínica referência também na região. O teu olhar também para cultura,
primeira galeria de arte que Santos teve, começou a promover artistas aqui, locais, foi lá dentro da sua clínica, numa época que houve um surgimento de novos artistas plásticos, houve uma efervescência naquela época. Você abriu oportunidade lá, portanto, a gama de interesses que você tem pela cidade, a história que você vem interpretando durante esse período de tempo, acho que você saía na rua só com um folhetinho e você tinha chance. Aí entra uma somatória de coisas, mas em média tem que gastar sim. Eleição a gente só decide quando abre a urna, né? Então, não tem se já ganhou, né? Tu vai ser candidato algum dia? Não, a gente não pode falar que não, né? Mas todo ano que eu faço alguma coisa, esse ano eu fiz ação do agasalho para os cachorros, aqui o Augusto me deu essa oportunidade, ele é candidato a vereador, não fui. Então sempre falam isso, mas é bom, né? É outro, se fosse candidato tinha chance. Tinha chance. Na família ele tem a própria esposa. Lógico. Mas ela não tem, pelo menos, a manutenção de estar na bancada constantemente, né? Isso poderia ajudar. Mas ele já transfere um pouco para as pessoas, acaba transferindo, né? Estamos lembrando dela aí. Se você puser, por exemplo... É a Fernanda... a Fernanda Vanucci, esposa do Augusto, né? Podemos falar, né? Pode falar. Candidata também. Estamos falando de outros também, né? Pois é. Não dá para falar dos 800, né? Pois é. Agora, concluindo, não foi só limite de gastos, também limite de contratação de pessoal. Por exemplo, o prefeito vai poder contratar até 608 pessoas. Na cidade de Santos, cada cidade tem o seu referencial de acordo com o resíduo e o redutor que o Tribunal Superior Eleitoral fez para essas eleições, então, por exemplo, pela lei de mini reforma eleitoral, a lei 13165/2015. Quer dizer que, por exemplo, o prefeito foi XY, entrou. Ele tem 608 cargos. Isso é menos que o atual ou não? É menos que agora? Não. Campanha de rua, campanha de voluntariado. Pessoas. Só pode botar na rua 608 pessoas. Ele botou 609 e está impugnado. Não pode contratar mais do que isso. Mas 608 é bastante gente. Eu acho um exército. 600 é um exército. É um exército. E o vereador pode metade disso. Pode até 304 pessoas. Meu Deus. Contratadas? Contratadas, por isso 280 mil. Pega um salário mínimo para cada uma. Tá, vamos pôr o salário mínimo. Dá os 280 mil quase. Não, 300 pessoas ganhando R$1.000, aí dá mais que isso, Sidney. Então, mas um salário já dá quase 280 mil. Faz o cálculo. Então, quase 280 mil. Não pode dar e a gasolina? Pode botar 1.000 se vai contratar 304, senão ele é impugnado. Ah, tá. Tá bom? Tem que fazer aí outra observação. Eu pergunto para você... Só pode gastar com gente. Eu pergunto para você... Se for por 304, só pode gastar com gente e tem que ganhar um santinho de algum lugar, do partido e tal. Eu pergunto para você, que é a pergunta que vai se estender para além da tela, vai ser para o telespectador também. Se o Tribunal Superior Eleitoral nessas eleições atribui um custo máximo para a campanha, quer dizer o quê? Vai haver um mínimo? Ele não fala em mínimo, o Tribunal Superior Eleitoral, mas está falando em máximo. Vai haver um mínimo? Não. Eu acho que sim, Filete. Mas aí é bem, que tá. O mínimo, mas é bem. O mínimo qual Filete. É? Não, veja bem. O mínimo tem vereador aqui em Santos, que eu sei, não vou citar o nome, que só tinha santinho Filete, e conseguiu. Que eu vou te falar. É depende desse caso ser popular, né? Fiz apenas o uso da reflexão. Fiz apenas a atividade de pensar. Vamos dar um exemplo aqui. Vicente Cassione. Lógico que esse também não precisa gastar para ser eleito. O Vicente Cassione. Ele tem no mínimo 50 mil votos aqui na região, para prefeito 40 mil. Se ele fosse prefeito, Cassione, 50, 40 mil votos, acho que ele teria. E não estou falando que os outros vão ter mais ou menos que isso. Eu estou falando ele, tá? Esquece. Eu não estou falando que o prefeito atual vai ter menos, nem o Paulo, nem o Del Bosco, nem a Karina Vitral, nem o menino, o Boturão, o rapaz lá do Hélio Alite, nem o do PSTU, como é o nome dele? Todo ano ele é candidato também. Pois o Félix. Félix, isso. Eu não estou falando que ele... Já falou todos que são candidatos. Não, acho que ainda falta algum, né? Não, são esses 6 mesmo. Falou 6. Tem 6 aqui em Santos. Paulo Barbosa, reeleição. Isso. Paulo Schiff. Isso. Boturão. Félix. Alite. A Vitral e o Del Bosco Amaral. São 6. Não, aqui já tem 7. Paulo Alexandre, Paulo Schiff, o Paulo Alexandre, Paulo Schiff, o... É 7. Del Bosco Amaral, é 7, Karina, Tá certo. 7 candidatos. É 7, são 7. 7 candidatos, então. São 7. Mas o Cassione teria 50 mil votos, ou 40 mil votos. Aí o cara... Mas se ele sai vereador, o Cassione, o partido só dá santinho para ele. Só santinho. Ele não precisa. Ele vai chegar na rua,
vai distribuir o santinho, normal. Talvez gaste algum dinheiro com propaganda em jornal para saberem que ele é candidato, Sim, porque sim. o povo não é adivinho, Para né? saber o número, Ninguém né? é adivinho, né? É o Então, número que é adivinho, importante. Né? O número é importante, né? Ele gastaria muito pouco e com certeza para vereador ele seria eleito. Não tem dúvida, ele seria eleito. Como, por exemplo, a própria Thelma fez isso, Como a própria Thelma. Agora a Thelma vai ter aquele dilema, por causa do PT. Não que o PT de Santos, da Baixada, tenha feito coisa errada, mas talvez tenha um reflexo do nacional, né? Agora, por exemplo, imagine se, por exemplo, a Thelma não estivesse no PT. Ela tivesse aquela votação expressiva que ela teve de 20 mil votos e fosse de qualquer outro partido que não tivesse. Porque a maioria dos partidos está envolvido, mas o PT é o que bateu mais nele, né? Vamos supor que a Thelma estivesse em outro partido. Ela também ia ser eleita gastando muito pouco. Por quê? Porque são nomes que já são muito fortes. A Thelma teve 20 mil votos para a coisa. O Cassione teve muitos votos para prefeito, para deputado. Não entrou na última vez, mas tem uma votação expressiva. Então são pessoas que não têm que gastar muito. Existem pessoas que não têm que gastar muito, né? Só tem que as pessoas saberem que eles são candidatos, não é isso? São candidatos políticos de carreira, esses nomes que você citou, principalmente Cassione e a Thelma, fizeram carreira aqui para a cidade, chegaram até a Câmara Federal, e a Thelma mesmo recentemente esteve lá na Lesp, né? Mas olha, o que é importante dizer para você, nessa minha reflexão, eu acho assim, dessa vez, eles que controlam as disputas eleitorais lá, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, entenderam que campanha é algo profissional. Então, se é profissional, contrata gente, gasta, e mesmo sendo conhecido, há sempre o receio de que se não faz um marketing bom, não consegue agradar até seu próprio eleitor, então se investe muito na imagem para agradar o próprio eleitor. Às vezes, nem precisava, mas só para fazer uma presença, que é para agradar o eleitor, cria um boneco, uma figura, um esquema de mídia. Pode criar boneco agora? É tudo, sempre, né? Tá. Isso daí não está vetado. O que está vetado a gente vai falar já daqui a pouco. Mas, de qualquer maneira, tudo quase está vetado. Só não pode a gente ficar com medo de dizer... Aquela nojeira daquela... De dizer que tem que apresentar o candidato. Aquela nojeira daquela... Como é que chama aquilo que ficava nas ruas? Aquelas tábuas lá que ficavam... Eu não vejo como nojeira. É incrível que você vai tocar no assunto. Estou sentindo que a gente está em caminhos errados. Então, antes de a gente entrar bastante nesse embate, eu quero concluir a minha reflexão. Dessa vez, senhores candidatos e sociedade que está esperta, acompanhando, que não quer escândalo, que não quer corrupção, vai ter que ter um gasto mínimo. Se pode 280 mil, eu penso que um candidato eleito, se não apresentar na sua prestação de contas ao menos 10% do máximo, que seja 28 mil, é suspeitíssimo que ele chegou a sentar numa cadeira em Santos, cujo orçamento do município é de mais de 2 bilhões de reais, portanto é um município que tem hoje uma envergadura de arrecadamento de IPTU razoável. Eu não acredito que ele possa ter feito uma campanha honesta, prestando conta de tudo, com menos de 28 mil reais. Campanha... Com menos de 28 mil reais e vai sentar na cadeira. Não, calma. Campanha ele faz até com R$1, é só ele não entrar, né? Não, estou falando dos eleitos. Não, tu falou campanha. Eleito. O eleito que não apresentar na sua conta, Filete, no mínimo 28 mil reais de gasto, que é o 10% do valor máximo, eu vou suspeitar dessa eleição. Não, mas tem gente que sai na eleição só para ficar 3 meses sem trabalhar, né? O programa aqui a gente fala... nós estamos falando dos eleitos. Né? Gente que vai buscar reeleição. Não, eleito eu concordo. Agora, por exemplo, tem gente que fica 3 meses parado, tem aí 30, 40 votos e trabalhou até para ajudar outro. Não tem isso. Nesse regime da lei eleitoral... Não existe isso. Existe, mas nesse regime da lei eleitoral está instituído o profissionalismo. Lógico. Admitir o profissionalismo. Com certeza. Não, mas tem gente, por exemplo, sai no partido para fazer a chapa e tal, e vai ajudar outro do partido, mas ele quis ficar 3 meses fora de trabalhar no serviço público e tal, ficou 3 meses sem trabalhar, que é uma outra coisa também que tinha que ser investigada. Mas né? é bom não falar sobre isso, porque dá até impugnação uma coisa dessa. Vamos dizer que ele está na rua querendo mesmo ajudar a cidade. Não citando nome, querendo... Pois é. Não, mas nem fala dessas armadilhas, porque se a sociedade... Mas todo mundo sabe que existe, pô. Mas se percebe isso de maneira mais contundente, pode até representar contra o candidato e ele perder até a possibilidade de passar de ficha limpa, né? Mas seria justo, pô, os caras tá pegando, tá saindo fora do trabalho para ficar fingindo que é candidato. Olha, é um absurdo, né? O justo é o eleitor entender que dessa vez ele vai ter que buscar o seu candidato. Não fique esperando, não, papelzinho, oferta, qualquer coisa que crie uma suspeita que tem caixa 2. Vá você buscar o seu candidato a partir do comportamento dele, a partir do currículo dele, a partir da história dele com a cidade. Com certeza. Nós vamos ao rápido break, mas já voltamos.
Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação. Hoje, dia do fotógrafo, dia da aviação e dia da ação humanitária. Também hoje com o advogado Sidney Costa aqui para abrilhantar o programa, né? Nosso convidado aqui, comentarista da TV Com, né? Vamos falar dos apoiadores, daqui a pouco o Sidney se empolga e tal, e aí o negócio a gente não consegue falar. Não. Quer fazer como... Eu tô obediente. As perguntas aqui, ó. Estamos só nós dois, eu tô obediente. Senão... Ó, o Cirino tá tirando sal aqui. Cadê o Macaé? Não sei do Macaé. Justificativa, está em defesa das lutas sindicais. Deixa, que não é fácil, né? Não vamos atacar. Não, o Macaé é gente boa, pô. A gente tá brincando, né? É muita dificuldade, né? O momento tá crítico, né? O momento tá crítico. Para o sindicalismo, se eles não se levantar e mostrar a sua força... Melhor, como é que tá? Diz que deu uma melhorada no lixo de São Vicente, Sidney?
Porque eu disse que deu uma melhorada. Um cliente meu da Praia Grande veio hoje e falou que deu uma melhoradinha. Ó, legal que você antecipou já São Vicente, porque depois da gente estar falando sobre Santos, que é a cidade que a gente vive, eu trabalho lá, mas vivo mais aqui. Mas e por isso nós pegamos pontualmente a cidade de Santos para falar dessas limitações da lei eleitoral. Mas quando a gente entrar para São Vicente, e nós vamos entrar, só não vou atrapalhar você a anunciar os nossos apoiadores, quando nós entrarmos, nós vamos falar abrangentemente, além da preocupação de ter que se fazer a escolha do candidato, a preocupação que se esse candidato vai tirar São Vicente do buraco que se enfiou. Porque nada que funcionava hoje funciona mais. Lá em São Vicente. Vamos lá. Queria mandar meu abraço para o meu amigo Tiago da rádio, que está dando o prazer da nossa audiência aqui, Tiago da 102.1 e também da Tribuna, né? Da Tribuna das 10 às 2 da manhã, faz o programa romântico da Tribuna. Tá aí o Tiago, que trabalha na 102.1, na 98.1, também do grupo Mussi Comunicações, né? Que são os precursores da televisão santista, que era a TV Litoral, que eu tive a honra de ser um dos primeiros que participou dessa TV, e hoje TV Santa Cecília, do grupo da família Teixeira. E também hoje com o grupo Mussi Comunicações de Rádio, 98.1 e 102.1, do Cláudio Mussi, Lopércio Mussi, e o Tiago, que também trabalha lá na Rádio Tribuna, na Tri, das 10 às 2 da manhã e tal. A Kátia, cadê o telefone do Alexandre Camilo? Ela quer me derrubar. Ontem o Alexandre Camilo veio aqui, com o cabelo enroladinho, tudo. E aí as meninas começaram a perguntar se ele tinha namorada e tal. E aí eu fiz o Quem Quer Casar com o Alexandre Camilo? Até Quem quer namorar? Até isso aqui, você tá... Nós estamos fazendo... Santo Antônio? E a Kátia está aqui. Assim tá sem fronteira você. Tá sem fronteira. O Alexandre Camilo tem que ser lembrado como precursor desse movimento chamado Ação do Coração, que é algo que balançou a cidade desde o primeiro dia que surgiu na cidade. Com certeza, é uma ação muito legal da Associação Eduardo Furquini, né? Bom, fala dos apoiadores, um abraço pro pessoal do Ozan, o Fábio Garibe. O Fábio Garibe está sempre ligado aqui na TV Com. Plano de assistência familiar, faça com mais de 500 mil pessoas na região. Ozan, quando você mais vai precisar, a Ozan vai estar lá para te auxiliar. www.ozan.com.br. Faça como Augusto Capô de Casa, que fez para todos os funcionários da TV Com, Ozan. Aldo Santos Pinto, advogado, para todos os seus funcionários também, né? O próprio Cirino também tem Ozan para todo mundo. E o Cid também tem Ozan, não é isso, Cid? Tem, a minha família, incrível que é familiar o plano, mas meu irmão também tem. Eu tenho e meu irmão tem, porque eu também tenho minhas filhas, né? Mas eu acho que eu vou mandar primeiro, um beijo da tua filha dos Estados Unidos, que ela está vendo o programa pelo www.tvcom.com. Eu tenho a Mariana lá em Miami, gerente da Pininfarina. Sabe o que é esta empresa, meu caro? É a empresa que faz os desenhos da Ferrari. A conta mundial da Ferrari no mundo. Ela está lá. Não só Ferrari. Desde o ano 2008 ela foi para estudar, depois prestou concurso, foi funcionária do presidente americano. Do Barack Obama. Do Obama. Mas lá tem uma inversão. Aqui a gente quer ir para o funcionalismo público, né? Prestar concurso e tal. Lá, os olheiros da iniciativa privada chupam. Pegam os que passam em primeiro lugar nos concursos e levam para suas empresas. Foi assim que ela foi buscada trabalhando de um projeto federal contra o bullying lá nos Estados Unidos, a estrangeiros. E ela foi buscada lá e hoje está em Miami servindo como gerente na Pininfarina. Então, ela tem uma Ferrari preta, mora de frente da praia. É da Ferrari preta? Tem, mas é da empresa. Tá. A empresa dá aos funcionários. Tá. Ela é gerente, tem uma Ferrari preta, lá no Facebook a foto. Tá. E mora num apartamento institucional também. Outra coisa que a iniciativa privada faz com seus funcionários de grande porte. Casa e carro. Salário é outro assunto. É tipo o jogador que vai para o Barcelona, Real Madrid, igual o Neymar. Ganha o Audi lá. Meu caro filhote, você falou algo importante. Vamos falar só... O respeito que tem a qualquer profissional nos Estados Unidos é o mesmo que se dá a esses artistas da bola aqui no Brasil. Exatamente. Tem a mesma forma de tratamento. Nós vamos chegar lá. Bom, manda um abraço para o Fábio Garibe. Manda um abraço pro Fábio Garibe. Eu vivo ainda, né? Manda um abraço pro Fábio Garibe. Você tá melhor que eu para chegar lá. Que é isso. Manda um abraço pro Fábio Garibe. O Fábio Garibe e a outra minha filha, que é gerente da Oi na Paulista, embora na Concordata a Oi, mas ela continua lá atuante na Paulista, a Daniele, que me fez avô. Eu sou avô da princesinha paulistana, Maísa. Por isso está se cuidando o Cid, está indo em barbeiro, tá, porque já tá, ele sentiu que é avô. Barbeiro eu vou desde que sou moleque. Mas agora está indo naquele... Agora estou indo em cabeleireiro. Tá certo. Também um abraço pro Boqueirão Express Grill, lá do nosso amigo Nelson e Paulo, ali na
Rua Lobo Viana, 89, ao lado da Unisanta. A Unisanta que estava comemorando a Poliana Okimoto, que ganhou aí o 3º lugar nas maratonas aquáticas. A Unisanta é um orgulho aqui para a região, com a vitória da Poliana. E a nossa querida outra nadadora, né, a minha amiga, que eu já vou falar daqui a pouco, que não bebeu a nutrição e não conseguiu chegar lá. Bom, Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ali do lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Faça como o Sidney Costa, sempre almoçando no Boqueirão Express. Nós vamos Grill. Lá hoje por minha conta, né? Nós vamos lá. Bom, beleza? E também mandar um abraço para a Ana Marcela, que é nadadora campeã aqui da Unisanta, mas infelizmente no primeiro setor de nutrição ela não bebeu não tomou aquela nutrição adequada. E no segundo ela foi pegar e uma estrangeira bateu nela, não sei se sem querer e tal, e caiu a nutrição e ela ficou a maratona sem se alimentar. Aí não dá, né? Porque aí se você não tomar aquelas substâncias, carboidratos, proteínas, energéticos, você não consegue chegar numa maratona atlética, uma maratona aquática. Mesmo a Ana Marcela sendo muito forte, com muito vigor físico, com certeza essa parte nutricional fez que o resultado dela caísse, mas ela é muito nova, tem outras Olimpíadas por aí, né? E se o Santa continuar investindo aí na natação, com certeza ela ainda vai dar muita alegria pra gente. Tem uma pergunta aqui, ficha limpa pode barrar 4.800 candidatos no país. A norma fala que essa matéria está em A Tribuna, no Diário do Litoral, e o que o Sidney acha da ficha limpa? Pois é, Filete, a ficha limpa está ameaçada por um recente julgamento, esta semana que passou, na quarta-feira, nesta quarta-feira, em que, por 6-5, não vão sujar aquele que prestou contas, gestor ou em cargo de reeleição, prefeito, ou vereadores em cargo de reeleição, que prestaram contas e foram impugnadas pelo Tribunal de Contas. A lei da ficha limpa tinha um artigo só sobre isso. E, recentemente, na quarta-feira, além da votação apertada de 6-5, o senhor Gilmar Mendes pediu a palavra e disse textualmente isso. Eu gravei isso porque é de uma excrescência tão grande para um ministro da alta corte do país que eu guardei o que ele falou. Ele falou o seguinte: não querendo ofender, mas se ofendendo também, a lei da ficha limpa foi feita por bêbados. E aí apontou, naquele momento, porque deixava de julgar a favor da lei e julgou absolvendo o prefeito que estava impugnado. Eu sei quais são os vícios da lei. A lei tem vícios graves, um deles é o artigo 42, ela é a lei 135/2010, que diz que um colegiado já é o suficiente para impugnar o candidato. O colegiado, para que o telespectador entenda, você sabe, mas o telespectador entenda, o juiz sozinho, aquele de primeira instância, ele é chamado juiz monocrático. O de tribunal, que é uma Câmara composta de 5 e 3 julgam, é chamado de colegiado. E o Supremo é a corte máxima, é a última instância. No entanto, a lei da ficha limpa, a lei 135/2010, estabeleceu que um colegiado, ou seja, já no primeiro tribunal, no primeiro recurso, é o suficiente para impugnar o candidato. Assusta isso porque fere a Constituição. A Constituição garante o socorro até a última instância. Mas aí demora muito, né? Então, é a lei, né? Então vamos fazer uma Assembleia Constituinte, isso. Vamos chamar novos parlamentares, vamos fazer uma nova Constituição. Mas ninguém quer meter a mão nisso, né? Então, mas todo mundo que está lá, o que me assusta, Filete, é que naquele momento, em 2010, que foi parar no Supremo essa discussão, o seu Gilmar Mendes foi um dos que votou favorável a dar validade a esse artigo. Com certeza. Não, eu sei o que eu estou falando. Lá em 2010, quando esse artigo foi discutido, que estava ferindo a Constituição, ele abonou esse artigo. Hoje, passados 6 anos depois, ele já diz que a lei foi feita por bêbado. Então ele estava junto. Ele é um dos embriagados. Porque ele, quando discutiu a constitucionalidade dela em 2010, por 3 partidos que entraram com a DIN são aquelas ações diretas de inconstitucionalidade. Quando 3 partidos em 2010 entraram contra o artigo 42, ele abonou. Então o Gilmar Mendes, ele acha que a gente não lembra de nada, né? O Gilmar Mendes acaba colocando a gente, rapaz, suspeitando. Com certeza. Suspeitando que ele é naquela maré. Vai pra lá, tem algum que ajuda aí, eu vou. Vem pra cá, tem algum pra eu voltar, eu volto. E isso é terrível para uma corte em que a gente tem que esperar deles a justiça. Ó, Dinei aqui.
O Adnei do Imbaré. Como tudo no Brasil, as leis são feitas para punir os outros. Lei da ficha limpa já está ficando suja. Programa top. Um abraço aí. Manda um abraço para o Adnei do Imbaré. A Kátia Tubino também vem do programa, né? Um abraço para ela. O Adalberto, do Jornal Tema, também me manda um abraço para você, Sidney, legal. Quer contar com sua participação na rádio também, na Rádio Cacique. Olha só. Das 4 Ó, eu que estou revelando o Sidney aqui, pois entendeu? é. Olha a responsabilidade que tu tá me dando. Entendeu? Já quer você lá na Rádio Cacique qualquer dia. Me sinto honrado a gente tá para fazer esse tipo de ajuda, que é um serviço público, né, Filete? Informar o telespectador o que pode e o que não pode. Aliás, a cidadania ela se estabelece pela lei e informar a lei. Senão não tem cidadania. E a Regina de São Vicente quer que você fale da cidade dela, mas antes ela quer que você fale o que pode e o que não pode nessas eleições. Então vamos começar? Vamos começar. Já era tradicional aquelas camisetas, bonés, aqueles brindes mais de luxo. Batom também? Puxa, aquilo era... Batom também? Aquilo ajudava tanto, né? A gente se divertia, porque ia a figurinha do candidato no batom. Imagina a tua namorada puxava de repentemente, no momento de devaneio, o batom tinha a cara do candidato, eu puxava na mão dela, lembra disso? Pois dava umas confusões legais. Mas enfim. Mas tinha o cara que tava duro, Sidney. Tinha o cara que tava duro, isso é verdade. Ele pegava o batom não valia de nada, né? Tinha o cara que tava duro. Tava duro. As meninas passavam na boca, caía a boca. Tinha o cara que tava duro. O que ele fazia? Ele pegava e raspava a foto do infeliz, não é isso, Sidney? Tinha que aproveitar. Eu não deixava a minha namorada puxar com a foto dele, então, né, cara? Mas o cara raspava a foto do batomzinho e dava pra namorada. Filete, naquela época eu namorava. É tão antigo poder isso que hoje em dia não pode mais. Vamos fazer aqui o namoro pro Sidney. Escuta, já tem o namoro antigo, olha já só. tem o namoro do Alexandre Camilo, agora o namoro do Sidney. Não brinca Mandei com cartas isso, para a não brinca produção com aqui, isso, cara, para não a produção, você vê. O Sidney é um coroa enxuto. Não, o programa é sério, Filete, o programa é sério. Tem uma filha em Miami, você vai andar de Ferrari lá em Miami, não tá bom? Poxa, Frente à praia, Ferrari em Miami, eu né? tive quando ela estava em Nova York, eu achei já Nova York algo de outro mundo, né? Aqueles prédios, o povo com tantas culturas, uma miscigenação de arte, de comportamento. Nossa, eu fiquei muito encantado com Nova York. Ela primeiro estudou na Universidade São João, em Nova York. Depois, agora que ela foi levada para esse olheiro de negócios que levou ela lá para a periferia. Eu tive a honra, né? Porque meu pai era bancário, minha mãe é professora, então eles tinham os recursos limitados, mas de estudar, prestar bolsa e estudar nos Estados Unidos, depois que eu formei na Federal. E eu fiquei em Davis, na Califórnia, e eu vi quanto a universidade é ligada no esporte, né? Quantas coisas se interagem bem. Uma estrutura gigantesca. É. E lá, por exemplo, tem os campeonatos universitários, né? Então, outro dia eu fui dar uma palestra num colégio aqui em Santos, e eu falei que a minha maior tristeza foi que eu voltei depois de 20 anos, que foi a maior alegria, para dar palestra no Leão 13, né? Onde foi o colégio que eu formei no ginásio e tal. E é o Jean Piaget de hoje, né? Porque a dona Marlene e o seu Vieira eram os diretores lá, né? Então era uma metodologia boa de Leão 13. E eu fui lá, né? E eu lembro que tinha as placas dos campeonatos que a gente ganhou aqui, segundo lugar nos Jogos de Santos e tal. Aí tinha uma placa num corredor, eu fui lá ver a placa, não tinha placa, não tinha mais nada, né? Então assim, eu falei, poxa, é triste, né? Aí você vai numa Universidade Americana, tá lá, 1950, campeonato de bola de gude, Sidney Costa, campeão. 1951... campeonato de tênis de mesa, a equipe campeã com as fotos, entendeu? Então, você volta depois de 30 anos, você formou no ginásio, fotos, né? Aí você virou um engenheiro de renome, um médico de renome, um veterinário, um advogado e tal. Aí você, um lixeiro que fez um trabalho diferente, uma dona de casa que fez uma ação do coração, qualquer coisa que você fique notório, que você possa passar, você volta na sua universidade, você vai lá, você vê lá, vê aquela plaquinha que você foi campeão dos Jogos Universitários daquela cidade, dos Jogos Universitários do Estado, você entendeu? Você tem tudo aquilo lá, né? Quer dizer, é uma coisa que fica para a vida toda, né? Como aquela placa de formatura que você formou aonde, assim, na Unisantos? Na Unisantos. Na época não era nem Unisantos, era a Faculdade Católica de... A Casa Amarela. Tem a placa lá, não tem a placa lá? Tem, eu tenho essas fotos, se não tiver eu tenho as fotos. Mas tem a placa sua com o seu nome lá. Aqui não tem esse... Então, é diferente, a gente tem que agora, talvez com o que vai ficar no Rio de Janeiro, a gente consiga fazer uma coisa mais competitiva, porque você vê no colégio, não tem as medalhas, tinha uma sala só com as medalhas que o colégio conquistou, tudo deve estar tudo no porão do colégio, né? Você, antes de falar agora
com a nossa telespectadora de São Vicente, você falou aí dessa estrutura monumental que os Estados Unidos têm, que já no secundarismo, no segundo grau, eles já estabelecem a descoberta desses atletas, há um grande investimento. O campeonato, aliás, de escolas nos Estados Unidos é como o campeonato nosso aqui de futebol. É organizado com calendário em todos os esportes. E do secundarismo é que saem esses atletas que vão acabar aparecendo na Olimpíada e em outras competições mundiais. E onde sai a verba, Cid? Então, mas eu quero dizer o seguinte, esse ato falho, por exemplo, desse nadador, desse atleta americano, o Lott, o Lott foi o que mais mentiu, todos os outros acabaram falando a verdade e tirou aquela circunstância de que no Brasil só acontece o pior. A partir da mentira desses atletas, quase que ficou manchado de maneira cruel, né? Porque já vinha uma marca antes das Olimpíadas que aqui aconteceu pior. E quase eles reafirmaram isso da maneira mais triste, mentindo. Eu tenho certeza que esse sistema americano prova que, embora potente, organizado e que leva medalhas quando entra em competição, não consegue consertar o ser humano. Tu vê como é que é? Sempre o ser humano tem aquele que não consegue se amoldar, não tem o bom senso. Estou fora do meu país, eu vou dar exemplo, não. Urinou no gramado, enfrentou segurança, chegou na polícia e ainda disse que foi vítima de assalto. Assim é difícil, né? Se fosse um brasileiro nos Estados Unidos, ia ser julgado em 3 dias lá. Ia ser extraditado na hora. Ia passar pelo FBI e mandar um pra cá. Carimbava. Lá é FBI, aqui é FBI porque eu sei ler. Aqui é FBI, lá é FBI. Mas você vê, mas não é que delegação toda, né? Quer dizer, o prova para você que ainda que haja maciço investimento para se educar o ser humano na sua essência, tem suas falhas e não é o investimento que conserta isso. Mas eu acho também o seguinte, o comitê americano já pediu desculpa também, né? Então assim, foi um ato falho, mas também não podemos condenar toda a equipe americana. Mas é a grande prova que o ser humano é inconsertável quando ele já nasce com esses defeitos. Exatamente, mesmo ele nascendo no primeiro mundo, mesmo nascendo nos Estados Unidos, ganhando bem, com toda essa estrutura, ele vai aprontar dessa coisa que foi ridículo. Foi ridículo, né? Esse aí não dá pra cantar aquela música, né? Se eu fosse americano, minha vida não seria assim, não é isso? Ele é americano e fez Eu não lembro dessa, mas eu sou brasileiro, né? Lógico. Mas o Brasil fez uma boa Olimpíada. Fala o que pode e o que não pode aqui pra dona Regina. Então, fomos muito no passado e faz tempo que já não pode mesmo camiseta, batom, chaveiro, boné. Dessa vez continua na mesma circunstância, só que há uma ressalva. Para sua equipe de trabalho, poderá usar camiseta, boné e bandeira, mas desde que esteja identificado que faz parte da equipe de trabalho do candidato. Não pode ser uma camiseta sem essa identificação. Não pode ser para dona Maria passear na praia, nem para Não, como era no passado, não. Hoje, se você tem uma equipe, olha, pelo que diz a lei eleitoral, o vereador pode contratar até 304 pessoas, um pequeno exército. Mas tem que ter a ficha de contratação lá. Se ele contratou as 304, ele pode fazer 304 camisetas, 304 bonés, desde que esteja identificado que é da equipe de trabalho. Quer dizer, a mãe dele, o pai dele, se não for na equipe, não pode usar a camisa dele. Não. Tá. Se não tiver contratada, não, porque se vir uma impugnação, não é a mesma pessoa, já não podia fazer. Então só pode camiseta para quem é da equipe. Identificada, né? Com a equipe, tá certo? Camiseta, boné, shorts, enfim. Tem uma novidade. Poder levar o comitê para a rua. Agora pode você montar uma mesa em qualquer praça, botar seu material e o candidato atender o eleitor em praça pública. Está autorizado isso. E o horário para fazer isso, você pode botar a tua mesa a partir das 6 horas até as 22 horas da noite. Mas pode atender o eleitor ou pode, por exemplo, eu sou veterinário, se eu fosse candidato, eu podia pôr uma mesa e atender cachorro de graça? Não, atendimento de resposta de conteúdo programático, tudo que vai fazer para a cidade. Não pode fazer. Se fazer isso aí... Não pode, por exemplo, o cara é consultador de bicicleta, consultar bicicleta de graça. Isso aí é abuso do poder. Exatamente. O abuso do poder dentro das eleições, a regra é para evitar que haja um desequilíbrio. Lógico. Um fazendo serviços voluntários, até profissionais, para tentar ganhar voto. Isso daí não pode, lógico, com certeza não pode. Mas pode botar essa mesa na rua e vai ficar das 6 às 22 horas sem problema nenhum. Placas, cartazes e adesivos vieram para uma medida irrisória. A medida é 0,5 metro quadrado. Se você quer fazer um comitê, você não vai poder usar placa, adesivo por mais de 0,5 metro quadrado. No comitê também? No comitê também. Então é pequenininho lá, né? 0,5 metro quadrado, você
Dá mais de 50 centímetros, portanto, algo assim. Mas perto dos lambi-lambi que tiveram numa campanha de deputado aqui em Santos, tá meu Deus, né? Tá proibido. Aqueles lambi-lambi que ocupam poste inteiro não pode, né, Sidney? Não pode. Então, você que gosta de fazer lambi-lambi... O lambi-lambi também vai ter que fazer... O lambi-lambi vai ter que fazer a medida dos meio metro quadrado e se colar um no outro vai ser entendido como uma extensão, hein? Tá. Então você gosta de fazer boneco gigante, lambi-lambi não faz mais? Não tá podendo. Perfurado em veículo está autorizado somente na parte traseira e a medida é 50 centímetros por 40 centímetros. Tá autorizado. E com aquelas identificações eleitorais, você sabe disso. Empresa hoje não pode doar. Tá. Portanto, se vira adesivo por doação, tem que ser CPF. Tem que ter o CPF do doador, o CNPJ da campanha. Vai para o imposto de renda, tu tem que declarar. Não, você que doou o dinheiro, você tem que declarar. Na área eleitoral, a medida já é calculada. É 10% do que você ganhou no ano anterior, que você pode doar. Não é valor para retenção de imposto de renda. Mas você tem que declarar, né? Sim, na campanha eleitoral. Não, então, da campanha eleitoral, mas você tem que declarar essa saída desse dinheiro do teu caixa, né? Sim, na campanha eleitoral. Isso vai ser identificado. Eu ponho um depósito lá, vai ter identificação de CNPJ de campanha. Lógico. Isso vai aparecer no imposto de renda. Você ganhou 100 mil esse ano. Sim, você pode doar até 10 mil reais. 10 mil. Aí você não tem nada no banco, comprou um apartamento de 120, cadê o Cid? 120 mais esses 10, como é que ele comeu? Isso já é uma investigação para além da área eleitoral. Então, na área eleitoral, a gente tem que se prender nisso que está autorizado. Até 10% da renda interior, eu posso comprar de perfurado, só que no perfurado vai aparecer o CPF meu, o CNPJ de campanha, o nome do candidato, o partido ou a coligação e a tiragem. Porque tem que ver se a tiragem alcançou o valor que ele disse que gastou para fazer o perfurado. Portanto, a fiscalização depois vai ser severa. Tá bom? Telemarketing, acabou. Você não pode mandar telefonema para ninguém. Não pode telemarketing. Lembra aquilo que você recebeu o telefone? Alô, você quer conhecer o nosso candidato, aquela conversa? Não pode. E o candidato, ele pode ligar a ele? Pessoa física pode, né? Eu acho que sim. Você pode ligar. Eu acho que o candidato, sem ser operadora de telemarketing, ele diretamente, principalmente para os amigos, né? Lógico, aí não tem como, pelo amor de Deus. Jornais e revistas não podem ser emitidos pelo candidato, mas pode anunciar até 10 anúncios por edição. Desses jornais pagos, que não seja dele, que não saia do bolso dele. Portanto, ele pode, por exemplo, a Tribuna, pode botar anúncio. Diário do Litoral, Jornal da Hora, sim, Jornal pode do Boqueirão. Botar anúncio lá, pode botar. Até 10, por edição. Jornal da Vila Matias. Pode. Jornal Vicentino, nosso amigo Zeca. Pode. Rádio e televisão, entra aí a parte mais difícil, portanto, foi reduzido quase pela metade o período de televisão, que vai começar agora no final do mês de agosto, e para você aparecer ou comentar, que nem a gente está fazendo hoje, por que estamos fazendo? Comentamos aqui de alguns candidatos, esses que são nossos amigos, Banha, dona Fernanda Vanucci, falamos isso porque é autorizado, olha aqui o que diz aqui a lei eleitoral, não pode dar tratamento privilegiado a candidato em emissoras de rádio e televisão, nem veicular, divulgar filme, novela, minissérie que tem o nome do candidato, exceto em programas jornalísticos e em debates políticos. Entendeu? Lógico. Em termos de poder apresentar o candidato, até por nossa opinião, nós falamos todos os prefeituráveis de Santos, né? Sim, também. E aí entra uma reserva que já vou falar, que também não estamos também obrigados a falar de todos. Por quê? Há uma faculdade dessa vez na lei eleitoral. Se o candidato no seu partido não tem 9 deputados federais, você não está obrigado a ter que dar espaço para ele e nem trazer ele para debate. Mas aqui nós vamos dar espaço para todo mundo, se assim for, porque eu acho que essa é democracia. Essa é democracia. Mas a lei eleitoral falou o seguinte, se não tiver no partido dele 9 deputados representativos lá na Câmara Federal, você não está obrigado a trazê-lo em debate político. Mas eu acho que fica mais elegante, mais sincero. Não é porque ele está no partido nanico que ele não tem direito de falar e discutir a cidade, às vezes, na minha opinião, às vezes não é questão de analisar como partido político. Às vezes a gente não fica batendo muito na causa da barreira. Lógico. Cláusula de barreira, essa é uma delas. Não ter representatividade. Não é questão de ser partido nanico. Provavelmente é.
Mas isso nesse momento não é isso que está sendo discutido. Está sendo discutido... A baixa representatividade. Exatamente. E quem já tem baixa representatividade, será que passa fielmente que tem um projeto realmente de poder? Mas isso quem tem que falar é para a sociedade, né? Ele pode ser um bom candidato em Santos ou em São Vicente, aí na Praia pegaria Grande. um partido razoável, né? Sei lá, esses partidos hoje têm se... Vamos falar francamente para o telespectador não pensar que a gente também está favorável a essa censura. É uma espécie de censura. Os partidos hoje são de aluguéis, principalmente os de menor poder ofensivo, de poder político. Mas quem não tem nada a oferecer, também a população vai entender que não tem nada a oferecer, né? Se vier aqui só falar besteira, pois é, né? É isso que eu quero dizer, matar esta questão. É não ter nada a oferecer, nenhum conteúdo programático. 17 segundos para falar de São Vicente, Sidney. Não, aí a gente vai ter que deixar para porque vai um outro bloco se é um programa inteiro. Tá certo. Manda um abraço para o Heraldo e para Noemi Francisca de Macedo do Espaço Aberto. O Heraldo que está comandando os programas da Santa Cecília também. Um abraço para ele, né? Revelação, que nem você. O Heraldo é Revelação? Eu acho, não é? Pegou rápido, né? Mas o Heraldo já é jornalista, né? E daí? Mas aí é mais fácil, né? Tem um monte de jornalista que você não se convence. Bom, isso é verdade. Isso é verdade. Bom, Síria, foi um prazer ter você aqui hoje, né? Mandar um abraço para todo mundo que viu o programa. Tem muita gente ligando aqui. A dona Júlia, mas não quis mandar pergunta nenhuma. O Adalberto do Jornal, ele pergunta também... ele pergunta também sobre se o menor de 18 anos... Se um menor de 18 anos, mas maior de 16 anos votar, ele comete crime eleitoral? Acho que não, não, né? Está autorizado. Maior de 16 pode votar se tiver título, né? Tem que ter título, né? Só que título de eleitor, que eu só quero 20%, só 20% dos jovens da região tirou o título, né? De 16 a 18 anos, mostra que vamos ter baixa participação dos adolescentes, de 16 a 18 anos, jovens e tal, na política, né? Não é isso? Estamos dentro, estamos juntos, é isso mesmo. Estamos juntos, tá bom. Bom, fiquem com Deus aqui, obrigado pela participação e continue com a nossa extensa programação aqui na TV Com. Muito obrigado.